Ora, viva, muito boa tarde, bem-vindos a mais um espaço Plataforma Popular. Hoje é sexta-feira, como tem sido habitual, a esta hora, embora hoje tenhamos entrado um pouco já acima da hora, mas estamos aqui para levar mais um tema ligado à sociedade, um tema que merece a atenção aí do teu lado de casa, mas também, aliás, um tema que vai merecer aqui a análise, a apreciação por parte dos meus convidados, por parte deste painel de luxo e a extrema atenção aí do teu lado de casa, falo sim do caro telespectador, mas também do nosso internauta. Hoje vamos olhar para a cultura, este é o tema de hoje, a cultura de denúncia para a prevenção de abusos sexuais e violações contra menores. Este é o tema para hoje. Vou repetir: cultura de denúncia para a prevenção de abusos sexuais e violações contra menores. Este é o tema que será hoje debruçado aqui no espaço do Plataforma Popular. Mais uma vez, digo mais uma vez porque semana passada esteve aqui, vou saudar o Dr. Júlio. Boa tarde, Dr. Júlio. Bem-vindo ao espaço Plataforma Popular de hoje. Começo por ti, porque hoje é Dia dos Homens, né? Temos aqui uma mulher no painel, mas vamos manter a dinâmica de sexta-feira. Doutor Júlio, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Pronto para mais ensinar os nossos telespectadores, aos nossos internautas, mas também ensinar-nos aqui no estúdio. Obviamente que sim, esse é o nosso foco como gabinete. Obrigado. Obrigado. Doutora Tânia, boa tarde e bem-vinda à Strong Life, bem-vinda ao espaço Plataforma Popular. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. Foi muito bem recebida. Fui muito bem Percebi recebida. que ficou já um pouco desgastada assim, por causa do nosso atraso. Pedimos desculpas aqui em direto. Estávamos aí a ter alguns problemas, digamos, técnicos, mas já está resolvido, por isso estamos aqui no ar. Doutor Bernardo, boa tarde. Já pode voltar a reativar as energias. Percebi também que você estava meio que preocupado, mas graças a Deus estamos aqui no ar. Boa tarde, bem-vindos. Oh my God, bem-vindo à Strong Life, bem-vindo ao Plataforma Popular. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, pessoal daí de casa. É sempre um prazer estar aqui para debater um tema de utilidade pública. Muito bem. Bem dito, um tema de utilidade pública. Começo por quê, doutora Tânia? Doutora Tânia, começo por ti, primeiro porque é um tema ligado à educação. E normalmente quando lembramos da questão da educação, corremos logo para as donas de casa, as mulheres que representam este lado doméstico, que passa a maior parte do tempo com os filhos, com as crianças. Doutora, em algum momento sentimos nós que a sociedade, os encarregados de educação, as mães, não têm esta cultura de denunciar casos de violação sexual, casos de abuso, tanto no seio da comunidade, assim como na escola, aonde se calhar essa situação ocorreu, os pais encarregados de educação não têm essa cultura de denunciar ou de ensinar os filhos, seus educandos, a denunciar. Na tua análise, por que que há esta dificuldade, por que que há esta falta de cultura? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos em casa, não é? Em primeiro lugar, dizer que o tema é extremamente pertinente, porque temos a cada dia presenciado casos, não é, de violência, de abuso, e é necessário que isto venha a partir de casa, não é? Venha a partir da raiz de casa, ensinarmos as crianças, não é, a denunciar. Quando tem uma inquietação, devem denunciar e devem conhecer os caminhos certos, as entidades. É necessário, porque é desde pequeno que se torce o pepino, como se diz, não é? E é de casa que parte a educação. Então, se como mãe, como dona de casa, não ensino os meus pequenos a, 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 a conhecer essas plataformas, como denunciar, como se queixar, aonde denunciar, torna-se complicado. Vão se tornar adultos
que depois vão, principalmente as mulheres agora têm sido vítimas de violência. Temos visto tantos casos a cada dia nos telejornais, não é? Casos de... Posso dizer que a maior parte dos casos estão mesmo inclinados para a mulher e para a criança, que são mais vulneráveis. Então, nós temos que ensinar mesmo a denunciar. E é necessário que as crianças conheçam o meio, não tenham receio de denunciar, não é? Muito bem, doutora. Doutor Júlio, a doutora Tânia está aqui a falar sobre a questão dos meios de quem as famílias, essas crianças, ao serem ensinadas, devem denunciar. Está-se a falar aqui de plataformas e eu sei que o gabinete tem vamos lá, tem este espaço, tem esta missão de receber estas vítimas para que, em algum momento, possa seguir com os trâmites legais e possivelmente trazer, vamos lá, resolver esta situação. Até que ponto o gabinete, por si, faz esse exercício de divulgação? Sabemos que existe, mas há esta falta de conhecimento. Se formos olhar muito bem, se formos ver, há falta de conhecimento da existência deste gabinete. Queremos que as pessoas, as crianças, porque há um ponto, doutor Júlio, não só os pais encarregados de educação devem saber. Eu acho que primeiro devem ser as crianças, porque elas é que saem à rua. Estou certo? Sim, está certo, porque de facto as crianças devem ser ensinadas, informadas com A mais B, qual é o procedimento, ter aquela atenção de dizer o que terá acontecido quando se fizeram à rua. Isso é muito importante. Outro dado aqui a deixar, que também é muitíssimo importante, é o fator de denúncia. Porque as informações devem fluir. A polícia trabalha com informações. Mesmo que seja uma informação vaga, nós temos que trabalhar aquela informação que é vaga até apurar a veracidade dos fatos. Não há nenhuma informação que chega à polícia que é desprezível. Não há. Não há. Mesmo que venha alguém dizendo que o A mais B, talvez aparenta ser alguém que praticamente é um doente ou sofre de perturbações mentais. Essa informação que vem dele para nós é muito importante. Exato. Porque pode ser uma informação fidedigna, está a acontecer algo anormal e nós temos que trabalhar as informações. E nós, como gabinete, temos a nobre missão de que ir nas escolas, nos bairros, na comunidade, na condição de disseminar essa informação, fazer perceber à comunidade que a vivência comunitária é de uma forma conjunta. Exato. Se acontece algo anormal para a minha família hoje e o comboio fica inerte, amanhã poderá acontecer contigo e eu vou ficar inerte. Então, aqui tem que haver simbiose, uma condição de mutualismo para poder fazer o quê? Haver essa condição de nos informar as autoridades. Muito mais quando as questões criminais acontecem para com menores. Isso é de cariz público. Qualquer um poderá, de facto, denunciar. Então, tem que haver ainda aquelas conversas que sem tabu. Com quem? Com as crianças. Porque existem culturas que colidem com aquilo que é o positivado, a lei, nesse caso. Nós crescemos naquelas práticas sociais com que um vovô acha normal aparpar partes íntimas das crianças, dizendo: oh, minha mulher está a crescer, amanhã vai pegar maminhas, amanhã vai pegar um sítio acolá. Então, essas práticas vão, de facto, colidindo com aquilo que é a lei. Isto é um crime. Se alguém tem estado a fazer isto e nós ficamos inertes, como adultos, estamos a ver que isto está acontecendo com a criança, com a menor, e ficamos inertes, não denunciamos, estamos a abrir espaço para que este vovô, que chama aquela menina de minha mulher e aperta, digamos assim, e aparpa partes íntimas, amanhã seja um potencioso, digamos assim, violador, porque estamos a abrir espaço, estamos a deixar. Então temos que eliminar isso, logo a priori, erradicar essa prática. Exato. Falando em eliminar, doutor Bernardo, agora é consigo, os pais devem também ensinar as crianças o que é esta coisa de abuso. Olhando para aquilo que o doutor Júlio estava a dizer aqui, estas conversas sem tabus, esta abertura com os filhos deve acontecer ainda no início do conhecimento destes adolescentes, dessas crianças.
não indo diretamente à questão que me coloca, permita-me dizer primeiro que eu, como colaborador da linha Fala Criança, trabalho com denúncias. O número 116 é um mecanismo de denúncia, é um número totalmente grátis e não se paga nada. É só ter um telefone simples, é Android, o vulgo telefone bombinha, tanto faz. É um número totalmente grátis para todas as redes, a Movitel, a Imcel e a Vodacom. Vou pegar um ponto que o Dr. Júlio acaba aqui de fazer menção. Existe aquilo que nós chamamos de cultura ou culturas socialmente enraizadas numa sociedade, em que denunciar, por exemplo, um pai que pratica violência contra uma criança ou contra a sua esposa, podemos chamar de aquele indivíduo de traidor. Traidor da comunidade. Exatamente, ou porque pode, em algum momento, aquele indivíduo temer, se calhar, represárias por parte do pai, porque foi denunciar. Então, aqui existe esse lado de medo das pessoas poderem se aproximar às instituições de competências para poder, efetivamente, denunciar. Então, temos tido essa preocupação que, na medida que o tempo vai se alongando, percebemos que as pessoas não têm tido essa cultura de denúncia, porque temem represárias por parte de quem tem poder, porque sofrem ameaças. É um exemplo claro, podemos estar numa situação de uma criança que é vítima de abuso, de violência, e que em algum momento o violador diz que, olha, se for já levar esse assunto para o seu pai ou para a sua mãe ou para qualquer esquadra mais próxima, eu vou matar a sua mãe. Aquela criança, efetivamente, que vai ficar com medo, porque não quer perder a mãe, não quer perder o pai. Então, é preciso que, acima de tudo, olhando para essa componente de educação, é preciso que desde cedo ensinemos às nossas crianças de que, olha, é preciso denunciar, é preciso defender-se, porque quando se fala de defender-se, estamos aqui a dizer de que, olha, uma criança que é conhecedora dos seus direitos e seus deveres, a probabilidade dessa criança autodefender-se e saber de que, olha, o tio, o vovô tocou-me numa parte íntima, então eu vou levar isso e vou dizer à mamãe. Então, tudo isso parte da educação. A educação é um instrumento muito chave para que, efetivamente, ensinemos as pessoas a terem essa prática de denúncia, a ter essa cultura de denúncia, porque só a partir daí é que podemos responsabilizar aquelas pessoas que cometem essa violência e esse abuso de forma exemplar, para que das próximas vezes olhemos para aquilo que é a justiça, não é? A equidade por aí em diante. Exato. Doutora, há encarregados de educação que têm este tabu, têm este medo de se sentar com as crianças e explicar as coisas com os seus próprios nomes, porque acham que estarão a ensinar vamos lá, a terem brincadeiras de mau gosto. Como é que reparamos isso? Bom, por isso é que é necessário, não é? É necessário que os pais, a partir de agora, venham quebrar este pensamento, não é? Este pensamento. Até para falar, não só para falar de violência, como de outros assuntos, não é? De outros assuntos que provavelmente interessem a criança também. Então, é necessário mesmo que os pais cumpram o seu papel, mas não só os pais, como, bom, eu vou dizer que a sociedade civil no geral, não é? O TPC é para todos, devemos informar, não só as crianças, também tem aquela senhora que vende no mercado, se calhar não está muito bem informada, eu vou ali comprar um legume, eu posso dizer, mãe, sabias que quem sofre violência pode denunciar? Pode ligar para o 116, é grátis, como pode se aproximar à esquadra mais próxima, pode usar este recurso. Mãe, sabias que se o teu filho, o pai dos teus filhos, não dá pensão de alimentos, sabias que podes recorrer a uma curadoria de menores, a um tribunal, a uma esquadra? Sabias que tens os teus direitos e deves exigir os teus direitos? Existem instâncias, não é, que trabalham em prol dos teus direitos. É necessário informar. Bom, não é necessário que eu seja
uma autoridade como tal para informar o cidadão. Se eu tenho essa informação, então vamos passar a informação um para o outro. E não só falar de ameaça. Tem crianças que sofrem ameaça. Não só crianças, toda vítima de violência sofre uma ameaça. É necessário que, a partir de agora, quem estiver a sofrer isso em casa, que saiba que não importa se o perpetrador está a ameaçar, ele te toca e tudo mais, e te ameaça, diz que vai te matar ou matar o teu familiar, denuncia. Não tenha medo de denunciar, tem que denunciar, porque ele sempre vai usar uma ameaça que é para manter a vítima, não é? Como refém. Então, não podemos ceder à ameaça. Isso é para as crianças, isso é para as senhoras, isso é para todos que estiverem a sofrer algum tipo de abuso, não é? Estejam assim reféns do perpetrador, neste caso do violador. Estejam assim reféns. Então não sejam reféns por causa de, não cedam ameaças. Exato. Mas estas instituições, falo mesmo com o doutor Bernardo, a doutora Telma, a doutora Tânia, perdão, e o doutor Júlio. Essas instituições funcionam mesmo? Funcionam, doutor Júlio? Essas instituições funcionam? Porque se formos a ir para as comunidades, lá nas nossas zonas, olhando para aquilo que é a conversa nos transportes públicos, as pessoas desvalorizam estas instituições, porque uma vez estiveram lá e não houve o resultado que tanto é falado, não é? Olhando mesmo para o próprio gabinete, há pessoas que dizem, não vale a pena ir ao gabinete de atendimento à mulher e criança, porque chegas lá, só te passa um papelinho e nada resolve. Essas instituições que têm estas linhas para denúncias, ligas e ninguém atende. Nós podemos fazer um desafio agora, algo que nunca fiz, mas isso está a surgir. Podemos ligar para o gabinete do Dr. Júlio agora, seremos atendidos? Podemos ligar para a linha Fala Criança agora, seremos atendidos? Temos esta prova. Eu não tinha combinado nada com a produção, mas vamos fazer aqui algo meio que diferente. Podemos preparar os números, vamos ligar. Isto para dar esta credibilidade, passarmos esta credibilidade às pessoas lá de casa, que sim, esses contactos, esses números funcionam. A qualquer momento do dia, esses números funcionam. Peço mesmo para prepararmos ou não temos talvez saldo nos celulares, podemos... Não, para a linha Fala Criança é grátis, então com qualquer telemóvel aí, vosso até que é melhor, se calhar, se quiserem testar. Há esse exercício também de se esclarecer, porque a pessoa talvez está numa situação e lembra-se que não tem saldo. Isso acontece. Acontece, mas nada obsta que nos aproximemos. Se calhar uma das melhores formas de, havendo que não tem um saldo para questões atendentes ou ligados ao nosso terminal do gabinete, que é 24/24, é de facto, há uma necessidade de ter um saldo, porque é um número fixo, mas nada obsta que a pessoa liga a polícia ou se aproxime à polícia, mesmo que esteja a patrulhar. Não andamos 500 metros, 1 quilômetro sem que encontramos um polícia a proteger. Significa, doutor Júlio, que se uma criança percebe que sofreu um certo abuso, um certo assédio, pode aproximar à polícia que está ali na rua? Obviamente, sim, porque nós com a polícia temos um pacto com o povo, um pacto de segurança. Somos um manto protetor. Então, não é que, mesmo que seja um polícia que está, de facto, a regular o tráfego, desde que haja um facto criminal, tem que de facto, a fazer o quê? Apoiar a pessoa da vítima. O pacto que nós temos é este. Manter para que haja segurança para o povo. Então, mesmo que esteja a patrulhar, ou um carro de polícia que está, de facto, a fazer rondas, havendo necessidade de lógica racional, tem que assistir a vítima. Este é o nosso trabalho. Deve ser feito assim. A lei assim preconiza. Caso não seja feito assim, as pessoas têm o dever de denunciar que fui ter com polícia no sítio X e não fui bem atendido, ou não me atenderam como deveria ser. A não ser atendida, esta criança também pode queixar-se. Mas trata-se de uma criança, doutor Júlio. De que forma talvez esta criança vai ter esta iniciativa de dizer que não, o agente, eu fui queixar e o agente não me atendeu? Certo, é aquela condição de conversa sem tabu onde em casa.
Porque há uma condição de iniciação em que essa criança queria se dizer, sabe daquilo que são os seus direitos. Né? Porque nós como polícia, nós como gabinete em particular, temos ido nas escolas. Né? E falam disso. E falamos dos direitos da criança. Temos a Lei 7, que promove e protege os direitos da criança. E as crianças lá dizem como temos direito de bom nome, direito de comer, de proteção, de ir para a escola, de brincar. Então são os direitos que praticamente, além de nós como a polícia, as escolas também fazem esse trabalho, lá em casa também se faz esse trabalho. Então a nobre missão aqui de incutir ideias sólidas para com as crianças é de todos nós. Então nós como a polícia temos ainda digamos, uma tarefa acrescida na componente de salvaguardar aquilo que são os interesses das crianças. Doutor Bernardo, há situações que tocou um pouco onde nas nossas zonas recônditas, nas nossas comunidades, essas situações são resolvidas via pagamento de algum valor, via um casamento, onde quando esta criança vai até os seus encarregados e denuncia, os encarregados, por sua vez, tendem a resolver não com as autoridades, a casamentos. Até que ponto, talvez, as comunidades devem começar a entender que esta não é a melhor forma de resolver? Porque se um faz e a família entende que isto pode resolver-se, este pode pagar esta situação via um casamento, ou um certo valor, ou cabrito, ou boi, alguma coisa, como é que podemos ultrapassar estas situações? Bom, primeiro é necessário que haja esse mecanismo de sensibilização. Sensibilizar as pessoas para perceberem de que, olha, todo ato criminal deve ser denunciado às entidades competentes. Uma das entidades que é a polícia, que é o Gabinete de Atendimento à Família e Menores Vítimas de Violência. Além disso, tem a Procuradoria, porque a Procuradoria também é um mecanismo de denúncia, tem uma janela de denúncia. Além disso, temos a linha Fala Criança, entre outras várias plataformas que as pessoas devem se aproximar para expor a sua preocupação. Agora, aqui há uma questão. Será que as pessoas têm conhecimento de que essas plataformas, essas instituições existem, que aquilo que estão a praticar não está em conformidade com a lei? Então, a partir do momento que essa pessoa vai perceber de que, olha, o que está a fazer o João, o que está a fazer o custódio, não está em conformidade com a lei. Por exemplo, temos a lei das uniões prematuras, que recentemente foi aprovada pela Assembleia da República. Mas se formos a olhar para o contexto atual, vamos perceber de que existem pais, existem mães, existem tios que ainda levam aquela menina, aquela rapariga para uma união prematura, para casar com o João, casar uma pessoa que podia ser pai, podia ser avó, na perspectiva de perpetuar aquilo que é a cultura, ou porque aquilo é uma cultura. Então, a outra questão aqui é porque essas comunidades olham aquilo como algo cultural, que, olha, nós já vivemos com isso, desde os tempos em que os nossos pais estavam em vida. Então, isso já existe. Não é agora que nós vamos deixar de levar a nossa filha para constituir uma família, uma união prematura. Mas, acima de tudo, é preciso essas famílias perceberem que a partir do momento que eu levo uma menor para um lar, estou a desgraçar a vida daquela criança. Porque aquela criança vai deixar de ir à escola, vai deixar de sonhar, vai deixar de realizar muita coisa. Então, e além disso, estamos a destruir uma sociedade, porque afinal de contas, educar uma criança é educar uma sociedade. É a partir daquela criança amanhã vai se tornar um adulto responsável, vai se tornar um professor. Então, a partir do momento que as famílias vão perceber isso, de que uma união prematura desgraça a vida das raparigas, porque essa mesma rapariga deixa de ir à escola, deixa de sonhar e passa a desempenhar aquilo que são as tarefas especificamente do adulto, porque tem que deixar de ir à escola e passar a cuidar de um lar, passar a cuidar de um marido. E essa criança não está preparada psicologicamente, se calhar nem fisicamente, para poder atender essas situações. Então, a partir do momento que essas famílias ou a comunidade vai se perceber de que, olha, isso é violência, isso faz mal à criança, e existem instituições competentes que podem, em algum momento, nos ajudar a mitigar essas situações. E eu penso uma que delas
E uma dessas instituições é a linha Fala Criança. É a linha Fala Criança. A linha Fala Criança especificamente trabalha com o gabinete de atendimento. Não é? Temos uma parceria com o gabinete de atendimento. Trabalham Então, juntos, doutor? Sim, trabalhamos juntos. Só para dar um acréscimo, como o doutor estava a dizer, meus caros, falar das uniões prematuras. Quem assim proceder, como bem explicou, isto está a cometer um crime, isto é punível nos termos da lei. Temos a lei 19/2000, 19 de 22 de outubro, que é a lei de prevenção e combate às uniões prematuras. Quem assim deixar de... Imaginemos que eu vivo com uma criança, minha filha, e acontece isso que eu acabei de dizer. Eu fico inerte, não faço nada. Há uma responsabilização criminal que eu, como pai, que fiquei inerte, não fiz nada, não denunciei, devo tomar. Existe essa responsabilização. Tanto o adulto que praticamente mantiver com a criança, vai vivendo como marido e mulher, enquanto uniu-se com uma criança, há uma responsabilidade criminal que vai recair para com aquele adulto. E se existe um líder comunitário que viu aquilo ali e ficou inerte, não denunciou, também há uma responsabilidade criminal que vai cair nele. Então, isto praticamente está interligado. Com isso, quer dizer que temos que fazer alguma coisa para salvaguardar o interesse da criança. A união que a lei prescreve para que alguém se sinta mulher ou marido de alguém só depois dos 18 anos. Quem viver com alguém que praticamente tem numa tenra idade, 17 para baixo, praticamente comete um crime de uniões prematuro. Então temos que ter em conta nisto. Vamos denunciar, vamos tancar com a onda crescente das uniões prematuras que vão se vivenciando na nossa sociedade. Muito bem. Doutora Tânia, percebemos nós que há crianças que têm esta vontade de denunciar e quando passam por essas situações de assédio, abusos sexuais, violações sexuais, elas vivem um conflito por dentro porque não sabem como fazer para livrar-se disto, não têm este hábito de conversar com os pais, até porque os pais, o pai ou a mãe, quando chega a casa, prontamente logo vai descansar e não há este espaço de conversa. De que forma estas crianças, estes adolescentes podem ter esta coragem de denunciar? A quem podem recorrer? Bom, como estávamos aqui a falar da linha Fala Criança, não é? Que trabalha também em coordenação com a polícia. As crianças devem denunciar, devem usar essas plataformas. A linha Fala Criança Mas é atenção, grátis. doutor, atenção, Sim. perdão. Esta criança não sabe Sim. da existência destes modelos ou destas plataformas todas, porque talvez quem tem informação que é o pai nunca disse a esta criança. Não há este espaço de conversa. Entretanto, esta criança vive passando isto, vamos lá, aonde ela passa, em todas as classes, porque acredito que há crianças que vêm sofrendo isso desde, vamos lá, desde o ensino, desde a sua entrada no ensino secundário ou a partir da oitava, nona, décima, por aí em diante, finalizou, se calhar, o ensino secundário, hoje está na academia, mas durante esse período todo não sabia onde denunciar, como denunciar, porque o pai, que é o primeiro, conforme dizíamos aqui, que é o primeiro que deve conversar com esta criança, não tem este espaço. É uma realidade muito triste. O nosso país é vasto e temos várias comunidades em que a informação não chega, as pessoas não conhecem essas plataformas. E realmente é importante continuarmos a fazer palestras, a divulgar. É importante trabalharmos incansavelmente para que as crianças, o cidadão no geral, conheçam essas plataformas. Porque, vou dar um exemplo de um abuso sexual. Se a criança tem conhecimento que, ao denunciar um caso de abuso sexual, em menos de 72 horas, é possível reverter a situação, não é? Se ela tiver um socorro médico, porque nós trabalhamos com várias instâncias, com a medicina legal. Se a criança foi abusada sexualmente e ela recebe assistência médica, em menos de 62 horas é possível, através de tratamentos profiléticos, que essa criança não tenha que viver com certas doenças por muito tempo, que é o caso do HIV, por exemplo. E também tem o caso da gravidez indesejada, não é? Se este violador
porventura a criança, não é, engravidou durante este ato, é possível reverter a situação. Agora, é complicado quando essa mesma criança não tem informação dessas plataformas. É por isso que nós temos que incansavelmente, não é? Incansavelmente trabalhar na divulgação destas plataformas. Incansavelmente. Quantas chamadas a linha Fala Criança tem recebido por dia? Hoje acredito que estiveram lá na instituição. Quantas chamadas talvez receberam e a prontidão, até que ponto esta prontidão é possível de encontrar, olhando para aquilo que é a gravidade de cada caso. Há casos que talvez precisam de uma intervenção urgente, muito rápida. Como é que funciona? Bom, a linha Fala Criança trabalha com encaminhamentos, conforme fiz a minha missão, que nós temos o gabinete de atendimento a famílias menores vítimas de violência. Além do gabinete, também trabalhamos com a Procuradoria, trabalhamos com a Curadoria de Menores, trabalhamos com a sociedade civil, trabalhamos com as estruturas locais. Estamos a falar de chefe de quarteirão, estamos a falar do régulo, estamos a falar do secretário do bairro. Então, esse todo o mecanismo, esse todo o grupo, são instituições que, em algum momento, complementam aquilo que é o nosso trabalho. Então, nós trabalhamos especificamente com encaminhamento. Se é uma situação, por exemplo, que merece uma urgência, é uma situação urgente, nós já sabemos, já direcionamos, dependendo da tipologia do caso. Nós sabemos de que, olha, é uma violência sexual, na primeira instância tem que recorrer ao gabinete de atendimento para poder denunciar e, por sua vez, o gabinete vai dar uma guia para que essa mesma criança, essa mesma vítima vá ao hospital para a medicina legal poder observar, realizar vários exames médicos na perspectiva de prevenir algumas doenças, como fez a missão a minha colega. Então, trabalhamos com essa toda a equipe aí, não é? Dependendo da tipologia do caso, nós vamos referenciar, olha, é uma situação de pensão alimentar. Pensão alimentar, numa primeira fase até podemos optar por um diálogo amigável, vamos optar por aconselhamento, não é? E quando vemos de que não há consenso entre essas partes, aí a partir daí encaminhamos, não é? Então, trabalhamos mais ou menos dessa forma, não é? Desde a base até ao topo. Estamos a falar do bairro, lá na comunidade, que tem aquele régulo, não é? E tem o posto policial. Caso aquela situação não está na competência do régulo, o régulo vai encaminhar. Sabe onde encaminhar? Se é na polícia, se é na procuradoria, se é na curadoria. Ele já tem conhecimento sobre mais ou menos essa temática ou essa matéria. Muito bem. E, doutora Tânia, doutor Júlio, doutor Bernardo, sentimos nós que há esta falta de cultura, de nós estamos a voltar um pouco mais para o início do nosso programa. Há esta falta de cultura de denúncia. Há uma preguiça, porque diante de situações tão graves, as famílias, em algum momento, levam isto no leve e não têm ideia das consequências futuras que esta criança, este adolescente pode ter. A ideia é resolver ali entre a família. Não, mas não conheço, foi fulano que fez. Dá para sentarmos em família para conversar. Esta criança como é que fica? Bom, pergunta aberta, é para os três. Bom, eu penso que a violência é uma marca que fica para o resto da vida, ok? Então, não se justifica um pai, uma mãe ou uma família encobertar esse tipo de situações, porque a partir do momento que essa família encoberta esse tipo de situações, então aí estamos perante uma situação de cumplicidade, não é? Calar é ser cúmplice da violência. Então, é preciso denunciar. Vou voltar um pouco para trás. É aquilo que acabo de fazer menção. De que, olha, a partir do momento que uma família conhece os seus direitos e deveres,
Então, essa família está preparado para resolver qualquer que seja a situação ligada à violência. Há uma instância competente, porque sabe de que aquela instância vai repor aquele direito. Então, uma marca de violência, seja ela física, sexual, é uma marca que fica por resto da vida. Então, é preciso, acima de tudo, usar esse instrumento de educação e disseminar essa mensagem de que, olha, denuncie a qualquer que seja a instância. Essa instância vai responsabilizar aquela pessoa criminalmente na perspectiva de salvaguardar aquilo que são os interesses superiores da criança. Exato. Certo. Olhando naquilo que é a sua pergunta, as marcas vão ficar de uma forma definitiva, né? É que nem um clube, quando um clube de pequena dimensão ganha Champions, né? Então aquilo fica de uma forma definitiva. Que é mesmo isso, uma coisa que acontece, poderá acontecer com uma criança. E, meus caros irmãos moçambicanos, crime, quando consumado, é assunto da polícia, procuradoria e tribunal. Não é para ser resolvido ou litigado no conselho de família. Isto não existe. Não procede. Porque este predador sexual que estamos a proteger hoje, não, vamos lá sentar e vamos lá, questões meramente tradicionais, para ver se a gente ultrapassa isso. Estamos a enraizar, estamos a criar raízes. Este predador sexual praticamente vai servir de exemplo para com outros. Há de ver um João, violou a Joaninha, e amanhã é o Manuelito que vai violar a Mariazinha. E vai virar um ciclo de violações que vão sendo litigados no seio das famílias. Então, quando o assunto é violação, quando o assunto é crime, que a lei assim prescreve, não é assunto para ser tratado aonde? No conselho de família. E há um dado muito importante aqui que devemos deixar. É o papel dos chefes dos quarteirões, dos régulos, das casas, por aí em diante. Essas pessoas desempenham um papel muitíssimo importante. Porque, a dado momento, muitas denúncias nós recebemos a partir desses. Muitas denúncias, praticamente, eles incentivam as pessoas para que assim procedam. Então, estão de parabéns os chefes dos quarteirões, as pessoas locais, né? Porque são esses que, praticamente, são o elo de ligação entre as entidades oficiais e a comunidade. Eles desempenham um papel muitíssimo importante. A polícia, no caso do gabinete em concreto, atua muitos processos porque recebe denúncia a partir dessas entidades que aqui acabei de mencionar. Bem, É verdade. Sim, pois eu ia dizer que o doutor tirou umas palavras, porque os líderes comunitários têm um papel fundamental nesta componente de mitigar os casamentos prematuros, de todo tipo de abuso à criança, não é? Porque não... dificilmente vai acontecer um casamento prematuro numa comunidade e o líder comunitário não tenha conhecimento, não é? Então, se eles estão bem informados, já é uma mais-valia, não é? É uma mais-valia. Bom, olhando especificamente para o papel dos líderes comunitários, nós podemos dizer de que, olha, um líder comunitário, um chefe de quarteirão, um secretário de bairro, ele representa o Estado, ok? Então, ele representa o Estado. Então, a partir do momento que ele representa o Estado, significa de que eles têm que estar em prontidão para resolver situações de conflitos desse gênero, não é? A partir da sensibilização, temos vindo a desempenhar um papel muito importante nas comunidades, porque formamos líderes comunitários, formamos as estruturas de bairros, para que essas pessoas tenham o conhecimento de que, olha, uma união prematura, uma violência sexual, uma agressão física, mesmo psicológica, se calhar não podemos, há situações que não podemos, como família, sentar, resolver e até determinamos a sentença. E qual vai ser o papel? É isso que acontece. Sim, e determinamos a sentença. Qual vai ser o papel do tribunal? Qual vai ser o papel do gabinete? Qual vai ser o papel da linha Fala Criança? Então, existem instituições competentes para lidar com isso. Cada instituição com o seu papel-chave. E lá no fim, haverá aquilo que nós chamamos de conformidade, haverá uniformidade, porque o objetivo único, ou a finalidade única, é que aquela pessoa seja responsabilizada, é que aquela pessoa
tenha consciência de que a violência não é algo bem-vindo numa sociedade. E que, acima de tudo, todas as organizações vão culminar num bem-estar da criança, num bem-estar da sociedade. Então, eu penso que isso equivale. Ok? Então, quando as pessoas vão ter conhecimento desses todos os mecanismos que estou aqui a fazer menção, perceberás que estaremos prontos, se calhar, a um passo mais adiantado para mitigar situações de violência. Ok. Mais Muito do bem. que nunca, o pai é um representante legal da criança. Então, é este mesmo pai que tem que sentar com seu filho e dizer, olha, filho, quando o tio João ou o tio Custódio apalpar uma parte do seu corpo, venha ter comigo. Então, a cultura de denúncia, aliás, a cultura de diálogo em casa é muito importante, porque é através do diálogo que nós ensinamos a criança a saber diferenciar o bem e o mal, a praticar aquilo que está em conformidade, se calhar, com o bem-estar social. Então, a partir do momento que nós vamos dando essas ferramentas à criança, ela vai conhecer, ela vai crescer a conhecer efetivamente o que são deveres e o que são direitos. E essa mesma criança terá a probabilidade de se autodefender, porque uma pessoa que conhece o seu direito, o seu dever, a probabilidade dessa pessoa exercer uma cidadania plena é maior. Então é isso que se pretende, ok? Olhando para tocaste num ponto muito importante aqui, que olha, se essa mesma criança nunca ouviu falar, se calhar, da linha Fala Criança, tanto em casa, nunca ouviu falar de que, olha, eu posso ir ter com um agente da polícia que está na rua a patrulhar. Mas aqui temos uma outra prática. Sabemos de que, olha, essa mesma criança nós podemos encontrar na escola. Então, ela na escola, onde a linha Fala Criança, o gabinete de atendimento e outras organizações que, calhar, lutam em prol do bem-estar da criança, vão fazer essas palestras, vão sensibilizar, vão deixar ficar essas instituições, esses mecanismos de denúncia, na perspectiva de um dia termos uma sociedade onde a violência não pode ser sinônimo do bem-estar, mas sim merece ser denunciado. Exato. Muito bem. Vamos dar uns segundinhos para o Dr. Bernardo respirar, porque debruçou-se aqui por um tempo considerável. Doutora Tânia, esta coisa de abusos, há crianças que entendem que é abuso quando trata-se de uma pessoa adulta, uma pessoa de uma idade avançada. Quando trata-se de, vamos lá, de um adolescente, de uma criança de 10, 12 anos e este tem talvez 15, 16. Como é que é? Pois, por isso é que, como o colega esteve aqui a dizer, não é? É importante implementar o diálogo nas famílias, porque o meu filho, a minha filha não vai ter conhecimento se eu não informar. Eu não posso ficar à espera que ela venha da escola com a cabeça já formada. Então, eu tenho que dizer a ela, olha, filha, existe o bullying, existe a violência, e pode partir não só do professor, como de um colega. Então, é importante, filha, que tu te abras, nunca fiques com os problemas só para ti. E não só. Outro problema que tem ocorrido nas famílias, assim, no geral, é mesmo a falta de tempo que os pais têm. Eles não se dão tempo. E nós costumamos dizer que tudo aquilo que é pertinente, é importante, nós sempre temos tempo para dar atenção, não é? Então, temos que dar atenção aos nossos filhos. Temos o trabalho, tudo bem, temos o trabalho. Temos outros compromissos, mas temos que arranjar um tempo e colocar ali na nossa agenda. Hora para conversar com as crianças. Isso deve estar na agenda, doutor? Deve estar na agenda. Escrito Deve estar escrito na agenda. É e importante. exigir que forma de, como é que eu posso dizer? É forma de prevenir, não é? A violência. Porque se eu converso com a minha filha, eu digo, filha, fica atenta. Se aparece um teu professor e dá-te uma proposta para aumentar a tua nota, não é? E que ele quer te levar para a casa dele e quer te tocar num certo lugar onde ele não pode tocar, filha, fique atenta
e fale logo com a mãe, vamos à esquadra, vamos ligar para a linha Fala Criança, vamos ao tribunal, vamos denunciar, não fique calada. Então, se eu arranjo aquele tempo, como é que foi teu dia? E ela diz, olha, meu dia mas como é que foi teu dia? Como é que estás? Olhar para a criança, perguntar como é que foi o teu dia? Como é que estás? Faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença. Olhar para a criança, perguntar. Então, a criança, o olhar dela já vai dizer alguma coisa. Porque muitas das vezes tem crianças que até já foram, sofreram uma violação, deixaram até vestígios, mas os pais não se aperceberam, não é? Nós, como Linha Fala Criança, recebemos vários casos, mas vários casos, de crianças que só são descobertas no 7º mês de gravidez. 7º mês de gravidez. A criança nem quer falar, não quer dizer quem engravidou, como é que aconteceu. Tivemos o caso de uma jovem que, olha, ela não queria dizer de que se tratava, mas porque ela estava assustada, ela estava traumatizada e não havia diálogo. E como é que se explica que os pais só venham descobrir no 7º mês da gravidez? Significa que aqui os pais não têm atenção. Não tiveram aquela atenção, aquele cuidado, não é? Saber, olha, filha, tá tudo bem, de mãe para filha, ou de pai para filha, porque não se pode levar todo, como é que eu posso dizer? Não se pode levar toda a responsabilidade para a mãe, não é? Tem crianças que não têm mãe, por exemplo, mas o pai pode fazer esse papel, perguntar, olha, filha, como é que estás? Não precisas fazer uma visita ao ginecologista? Te sentes bem? Se calhar não queres conversar comigo, mas podes conversar com a médica, a ginecologista. É uma opção para o pai, neste caso, para a criança que não tem mãe. Então... Mas, doutora, perdão. Há pais que dizem que a sua inteira responsabilidade é pôr o pão na mesa. O resto que se... Sim, doutor Júlio. Temos que quebrar este pensamento. Há pais que... É um pai desnaturado. Esse pai está a omitir algum dever que ele tem para com a família. Porque não é só ser provedor da família e ficar numa total inércia. As coisas não funcionam assim. Há coisas que praticamente temos que completar aquela educação que a mãe ou a mulher dá para com os filhos. Né? Então, não pode só limitar-se na componente provedor de casa. Há coisas que praticamente o pai deve acrescentar naquilo que foi a educação, naquilo que foi o cotidiano, naquilo que foi a observância da mãe. Porque deixar só todo o pacote educacional para um lado não fica bem, não é o correto, porque alguma coisa sempre vai de facto faltar, o calor do pai vai faltar. Então não temos que só pôr o pãozinho na mesa e desligamos do cenário da casa, não, assim não pode. Doutor Júlio, tem conversado com os filhos? Obviamente que sim, muito mais nas meninas, tem 2 meninas e a conversa é sem tabus. Isso. Doutor Bernardo, tem conversado com os filhos? Peço para usar o microfone. Claro que sim. Indo concretamente no que o Dr. Júlio estava aqui a explicar, que existem pais que simplesmente pensam de que a responsabilidade deles como pai é pôr o pão na mesa. Mas mais do que isso, é preciso que essa criança tenha o calor afetivo daquele pai. É muito importante isso, ok? Que, olha, não basta só dar a pensão alimentar ou trazer o pão na mesa, mas sim, diariamente eu tenho que procurar saber como é que está a criança, como é que está meu filho, se está a precisar de um caderno lá na escola, se está a precisar de um sapato. Isso é muito importante. Então, essa troca de afeto, de carinho, de proteção, a criança precisa sentir de um pai. E quando é assim, a criança vai perceber de olha, eu, além de ter um pai que só acorda, se calhar vai trabalhar e volta e deixa dinheiro para alimentos, eu tenho um pai que, acima de tudo, preocupa-se com o meu bem-estar e que, além de preocupar-se com o meu bem-estar, sinto de que estou num contexto ou num seio familiar. Não, estou num contexto ou num seio familiar em que me sinto seguro. Porque esse mesmo pai, além de prover alimentos, está preocupado com um bem-estar. O bem-estar é tudo isso. Okay. Afeto, proteção, educação. Então, esses todos os fatores contribuem para que esse pai, se calhar, seja um pai responsável
que não deixa toda a responsabilidade da educação, de cuidar da casa, de fazer mais uma outra tarefa, apenas para a mãe. Aliás, E o que acontece, veja que quando falha essa componente de educação adicionar naquilo que foi da mãe, acontece uma gravidez em casa. Geralmente os pais têm dito aqui às mães, veja, tua filha foi você não fez nada. E você como pai estava onde? então, a responsabilidade de cuidar, de educar, de acarinhar, de amar, de proteger, é de nós como pais. Ok? Não pode ser só da mãe, nem pode ser só do pai, porque a criança é fruto de uma relação, que é o pai e a mãe. Então, esses dois têm o dever, têm a responsabilidade de cuidar dessa criança, de salvaguardar acima de tudo os interesses dessa criança. Então, o diálogo é muito importante, não é? Muito bem. Olhando mesmo para a questão do diálogo, doutora, é importante que o doutor Bernardo teria dito que o pai deve, em algumas vezes, se aproximar e perguntar o que essa criança precisa. Material escolar, roupa, algum brinquedo, algum item que essa criança talvez precise. É importante que o pai ou os pais conversem com essa criança, mesmo não tendo condição naquele momento. É importante. É importante, sim. E não só perguntar o que é que precisa materialmente, como o que é que precisa de ouvir, não é? O que é que precisa? Estás bem? O que é que em que posso ajudar, não é? É importante que a criança saiba que o pai não está só como provedor material, não é? Mas está ali como provedor também, está ali como um psicólogo também, em algum momento. Está ali como um protetor, o pai. Mas nós sabemos também que na nossa realidade, principalmente nas comunidades, temos ouvido muito também casos de crianças, meninas que são violadas até pelos próprios pais. Então, é um assunto muito mais delicado, porque o pai que tem que ser o protetor, que tem que fazer aquele papel, não é? E é o pai que é, infelizmente, o infrator, o perpetrador. Então, o trabalho é grande, tem que se fazer mesmo a divulgação, tem que se informar as crianças nas escolas, em todos os lugares, que mesmo se o pai for infrator, deve denunciar. É importante denunciar, não é? Exato. E se for a perceber ou a prestar atenção, notarás que muitas das vezes o violador, aquela pessoa que pratica a violência contra a criança ou contra qualquer uma outra pessoa, mas especificamente contra a criança, é alguém mais próximo, ou é da família, ou é um tio, ou é um irmão. Então, são pessoas bem próximas à criança, que em algum momento aproveitam-se da confiança que a criança tem para com eles e fazem e desfazem da criança, não é? Então, é preciso, acima de tudo, começar a prestar atenção nesse tipo de comportamento. E eu, como pai, ou vocês aí em casa como pais, é preciso olhar para essa componente. Digo, olha, não interessa se é o tio João, se é o tio Costou, se é a tia. É que não deixa de ser crime, não deixa de ser violência. É violência. Venha ter comigo e nós, como pais, vamos levar essa situação às instâncias superiores para, efetivamente, repor aquilo que é o seu bem-estar, aquilo que são os seus direitos. Muito bem. Me surge agora uma questão. Eu perguntei ao Dr. Júlio se conversa com os filhos. E o Dr. Júlio enfatizou, quer dizer, deu a entender que conversa mais com as meninas. É importante, sim, é importante. Mas nos últimos tempos eu vou percebendo que os meninos também sofrem abusos. As crianças sofrem abusos. Isso acontece. Eu acho que é momento dos pais também tomarem atenção para com os meninos. É verdade. E falando nesse assunto, os meninos também sofrem abuso. Nós, como Linha Fala Criança, já recebemos a denúncia, não é? De um menino que disse, olha, eu não me sinto seguro. Eu vivo com meu tio, não é? Já não lembro se era tio paterno ou materno. E que o meu tio, todos os dias, durante o meu banho, espreita-me. Ele espreita, só que olha para mim com muita intensidade, deixa-me mesmo assustado e depois sai. Mas todos os dias. E diz que quando ele dizia, né, que quando vestia, o tio também entrava no quarto
observava ele de um jeito muito estranho, suspeito. Então, são esses casos também que temos que prestar atenção e temos que explicar, olha, menino, isto tens mesmo que denunciar, temos que fazer isto, seguir os seguintes passos, não é? E fazer Exato. com que essas crianças não tenham medo da polícia, né? Porque tem crianças que têm medo de polícia. Exato, exato, doutor Júlio. É verdade, doutor Tem Júlio, é medo. verdade. É, Sim, temos muita criança que tem medo da polícia, mesmo tendo algo por dizer, essa criança, quando vê a polícia, fica toda retida. De facto, existe um medo mesmo para pessoas grandes, principalmente os homens, quando são chamados à polícia, uma notificação, quando chega diz, olha, nem dormi, que não sei o que poderá acontecer Se passa, comigo. exato. A questão não é de medo. A polícia é um protetor para com o povo. A polícia é a fortaleza. A polícia é alguém que praticamente temos que consultar qualquer dificuldade. É a nossa fortaleza. Não temos que ter medo. Não é por acaso que nós até vamos nas escolas, entramos de sala em sala, criar um ambiente saudável, criar um ambiente de convívio com as crianças. Vê aí o 1 de junho, vamos espalhar em todas as escolas, na componente de fazer ver às crianças que nós estamos para lhes servir. Então, nada de medo. Há crianças agora que chamam, tem polícia! Se calhar dar um olá, não intimidar a criança, porque sabe esta condição de chamar de polícia a um agente da PRM é uma condição de aproximação. Então, quando nos chamam assim, nós temos aquela condição de lançar um sorriso. Ficar mais simpático. Exatamente, chegar e brincar com a criança. E a criança, vamos criar um afeto com elas e vão saber que a polícia não é um leão, a polícia sim é um protetor delas e nós precisamos dela para que cresça e amanhã venham a ser polícias. Exato. Começo por ti, doutor Bernardo. A gente de últimas considerações, de que forma podemos ter uma sociedade que tem esta cultura de denunciar casos de abuso, casos de violações sexuais, casos de uniões prematuras e várias outras situações que minam aquilo que é o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, até também das pessoas adultas. De que forma podemos chegar ao nível que tanto queremos, termos uma cultura... A linha Fala Criança recebe chamadas diárias, inúmeras, mas acreditamos que não estão satisfeitos. Precisamos de perceber que sim, as pessoas estão a denunciar. As comunidades, as zonas recônditas, olhando mais para o lado das províncias, estas pessoas estão a ganhar esta cultura de denúncia. O que deve-se fazer olhando para todas as forças vivas da sociedade? O que precisamos fazer para termos este nível que desejamos? Pegando mesmo de forma fixa para aquela câmera, o que precisamos fazer? Bom, eu parto do princípio que aqui nós temos um instrumento que vale a pena usar, que é a educação, ok? Através da educação nós podemos disseminar mensagens válidas, mensagens chaves que fazem perceber às comunidades que efetivamente calar é ser cúmplice da violência. Então é preciso levar à dianteira a cultura de denúncia, é preciso denunciar. A linha Fala Criança é um número totalmente grátis, está acessível a todos, não é só apenas um adulto que pode denunciar, mas também uma criança, porque muitas crianças hoje em dia têm acesso a telemóvel, podem se denunciar, mas acima de tudo é preciso fazer sensibilização nas comunidades, é preciso se deslocar às comunidades, fazer palestras, fazer debates. Além disso, é preciso ir às escolas. As escolas também têm um papel muito importante. Cada aula, se o professor tivesse 2 minutos para falar de direitos, para falar de deveres, para falar da violência, eu penso que aí já estaríamos, se calhar, a fazer alguma coisa como forma de prevenir. Vale a pena prevenir do que remediar. Então, a partir daí, já estaríamos a fazer algo, se calhar, tangível, não é? Que visa mitigar
essa situação de violência, mas a caminharmos para uma cultura de denúncia, porque tudo parte, se calhar, da escola, parte da família, através do diálogo, através da educação. Então, a educação é um fator muito chave, o diálogo lá em casa também é um fator muito chave, mas, acima de tudo, as instituições também têm um papel muito preponderante a desempenhar, que é disseminar essa mensagem através de várias plataformas, Facebook, temos a televisão, quer dizer, temos várias plataformas que podem, em algum momento, nos ajudar a disseminar essa mensagem para que as populações, as comunidades percebam efetivamente que é preciso denunciar. E temos instituições competentes que podem repor os nossos direitos. E dizer, se calhar, a vocês aí em casa, que o número 116 está à vossa disposição. Liguem e denunciem todo tipo de violência contra a criança. Calar, mais uma vez, é ser cúmplice da violência. Bem, Dr. Júlio, essas instituições servem e uma delas é o gabinete. O que dizer aos pais encarregados de educação, às próprias crianças, aos próprios adolescentes? Certo. O importante é haver uma conversa logo a partir da base, porque é na família onde apanhamos aqueles primeiros passos de educação. Então, atendendo esta componente, temos que ainda ter a condição de que questões relativamente com criança não é só situação, caso aconteça da família X. É abrangente, vai abranger a toda a sociedade. Então, temos que ter esta condição de denunciar quando há um delito cometido. Nós como gabinete, temos tido várias denúncias anônimas. São trabalhadas e oxalá que aconteça cada vez mais a denúncia. Cresça o número de denúncias. Porque é a denúncia em que nós vamos desenhar o modus operandi para que estanquemos a onda crescente de violência que assola o solo pátrio. Então, não desanime, vamos denunciar. E quando o assunto é violência, cai por terra aquele adágio popular que diz que na briga de casal não se mete colher. Então, cai por terra. Não existe isso. Porque a violência, praticamente, a lei prescreve como sendo um crime público, onde qualquer um poderá efetivar a denúncia. E deixar bem claro aqui para com o povo, para a sociedade moçambicana, que a denúncia é a chave do combate ao crime. Então, vamos denunciar, não vamos calar. Como bem disse o Dr. Bernardo, calar é ser cúmplice. Então, não sejamos cúmplices, vamos, de facto, educar a sociedade. E as crianças não devem ser dito, tem um momo ali. Não. Vamos ensinar com eles, vamos educá-las e para que sejam crianças que praticamente não acanhadas quando acontece algo anormal. Porque outras só se nota quando um acanhamento, digamos assim, aconteceu algo anormal para com elas, só se nota uma criança infeliz. É dali, vamos tentar cavar a criança para dizer não. Enquanto aconteceu alguma coisa muito, muito horrível. Então, logo, uma criança bem educada, logo a priori, acontece alguma coisa, vai dizer, mamãe, aconteceu isto, mas aquilo ali. Então, a partir dali, praticamente vai nos levar com que estanquemos a onda crescente de violações que vão, de facto, assolando todo o belo Moçambique. Muito bem, doutora Tânia, agora eu consigo dizer de últimas considerações o que dizer aos pais encarregados de educação, de modo a ter esta cultura de conversar com as crianças para que estas aprendam a denunciar. Bom, a todos os pais encarregados de educação, nós aconselhamos desde já que mantenham a cultura de diálogo, ou comecem e iniciem a cultura de diálogo. É importante conversar com os pequenos aí em casa. É importante que eles conheçam as plataformas, não é? Eles devem conhecer as plataformas e não só, eles devem saber como reagir a qualquer tipo de violência. Então, denunciem, liguem para o 116, é grátis, é totalmente grátis, não vão gastar crédito nenhum. E não tenham medo da polícia, a polícia é protetora, a polícia está para cuidar, guardar e proteger. Então, é isso, denunciem. Muito obrigado, doutora Tânia, obrigado, doutor Bernardo, obrigado, doutor Júlio. Assim, caro telespectador, gratos pela atenção dispensada. Estamos com promessas de voltar próxima sexta-feira, à mesma hora, para trazer mais um tema pertinente. Não esqueçam, denunciem sempre e a todo momento que presenciarem ou acontecer algo
ligado a abuso, ligado à violência com o filho, com alguém conhecido, é importante que denuncie. Tchau, tchau. Até a próxima.